estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E a gente vai hoje juntos refletir sobre a seguinte questão: quais são os passos dados para o reaprendizado emocional e a recuperação de um trauma? O que será que os terapeutas fazem nesse caso, né? E aí Daniel Goleman dá um exemplo. Irene foi a um encontro romântico que acabou em tentativa de estupro. Embora ela houvesse resistido ao atacante, ele continuou a persegui-la, incomodando-a com telefonemas obscenos, ameaçando-a, telefonando no meio da noite, tocaiando-a e observando todos os seus movimentos. A certa altura, quando ela pediu ajuda à polícia, os policiais consideraram que seu problema não era caso de polícia, já que nada de fato acontecera. Quando recorreu à terapia, Irene tinha sintomas de PTSD. Desistira de toda a vida social e sentia-se prisioneira em sua própria casa. O caso de Irene é citado pela doutora Judith Lewis Herman, psiquiatra de Harvard, cujo trabalho pioneiro traça as etapas para a recuperação de um trauma. Ela vê 3 etapas: obter uma sensação de segurança, lembrar os detalhes do trauma e lamentar a perda que ele trouxe, e finalmente restabelecer uma vida normal. Há uma lógica biológica na ordenação dessas etapas, como veremos. Essa sequência parece se refletir no cérebro emocional, que reaprende que a vida não precisa ser encarada como uma emergência iminente. O primeiro passo, a reconquista do sentimento de segurança, tem por objetivo descobrir formas de acalmar os circuitos emocionais demasiado amedrontados e facilmente disparáveis, bastante o suficiente para ensejar o reaprendizado. Muitas vezes isso começa com a ajuda aos pacientes, para que entendam que o seu nervosismo e pesadelos, hipervigilância e pânicos fazem parte dos sintomas do PTSD. Ao entenderem esse mecanismo, os próprios sintomas se tornam menos assustadores. Outro passo consiste em ajudar os pacientes a reconquistar algum senso de controle sobre o que lhes acontece. Um desaprendizado direto da lição de impotência transmitida pelo trauma que sofreram. Irene, por exemplo, mobilizou a família e os amigos para formar um anteparo entre ela e seu perseguidor, e conseguiu fazer com que a polícia interviesse. A sensação de insegurança dos pacientes com PTSD vai além do temor de estarem cercados por perigos ocultos. A insegurança deles começa mais intimamente com um sentimento de descontrole sobre o próprio corpo e as emoções. Isto é compreensível em vista do gatilho sensível para o sequestro criado pelo PTSD com a hipersensibilização dos circuitos da amígdala. A medicação auxilia os pacientes a não se sentirem tão à mercê dos alarmes emocionais que os inundam de inexplicável ansiedade, que lhes tiram o sono ou que causam pesadelos. Os farmacólogos esperam um dia preparar remédios específicos que atuem diretamente sobre os efeitos do PTSD sobre a amígdala cortical e circuitos neurotransmissores a ela ligados. Mas, enquanto isso não acontece, há medicamentos que combatem apenas algumas dessas mudanças, notadamente os antidepressivos, que atuam no sistema de liberação da serotonina, e os beta-bloqueadores, como o propanolol, que bloqueiam a ativação do sistema nervoso simpático. Os pacientes também podem aprender técnicas de relaxamento que lhes permitam combater a ansiedade e o nervosismo. A calma fisiológica oferece espaço para que os brutalizados circuitos emocionais redescubram que a vida não é uma ameaça e para dar aos pacientes a sensação de haverem recuperado a segurança que tinham antes da ocorrência do trauma. Outro passo na cura envolve contar e reconstruir a história sob a proteção dessa segurança propiciada pelo remédio ou pelo relaxamento,
o que permite que os circuitos emocionais adquiram uma compreensão e resposta novas e mais realistas à lembrança traumática e seus gatilhos. À medida que os pacientes narram os horríveis detalhes do trauma, a memória começa a transformar-se, tanto em seu significado emocional quanto em seus efeitos sobre o cérebro emocional. O ritmo dessa narrativa é delicado. Idealmente, imita o ritmo que ocorre naturalmente nas pessoas que conseguem recuperar-se do trauma sem sofrer PTSD. Nesses casos, muitas vezes parece haver um relógio interno que dosa as lembranças intrusas que revivem o trauma, que as interrompe durante semanas ou meses nas quais o paciente mal se lembra de alguma coisa dos horríveis acontecimentos. Essa alternância de reimersão e alívio permite um exame espontâneo do trauma e o reaprendizado da resposta emocional a ele. Para aqueles cujo PTSD é mais difícil de ser tratado, diz a doutora Herman, narrar a sua história às vezes dispara temores arrasadores, caso em que o terapeuta deve reduzir o ritmo para manter as reações do paciente dentro de um certo nível de tolerância, de forma a não comprometer o reaprendizado. O terapeuta encoraja o paciente a contar os fatos traumáticos o mais vividamente possível, como se fora filme de terror, recuperando cada sórdido detalhe. Isso inclui não apenas as coisas específicas que viu, ouviu, cheirou e sentiu, mas também suas reações: pavor, nojo, náusea. O objetivo aqui é expressar a lembrança em palavras, o que significa captar partes dela que podem ter sido dissociadas e, portanto, estar ausentes da memória consciente. Quando detalhes sensoriais e sentimentos são expressos em palavras, presume-se que as lembranças fiquem mais sob o controle do neocórtex, onde as reações que elas disparam podem ser tornadas mais compreensíveis e também mais controláveis. O reaprendizado emocional, nesse ponto, é em grande parte conseguido pelo reviver dos fatos e das próprias emoções, mas desta vez num ambiente de segurança, em companhia de alguém em quem se confia, no caso, o terapeuta. Isso começa a transmitir uma lição reveladora aos circuitos emocionais, de que se pode sentir segurança e não implacável terror juntamente com as lembranças do trauma. O menino de 5 anos que desenhou olhos enormes depois de assistir ao sangrento assassinato de sua mãe não fez mais nenhum outro desenho depois do primeiro. Em vez disso, ele e o terapeuta Spencer F. brincaram, restabelecendo um elo entre si. Só muito aos poucos o garoto começou a contar a história do assassinato, a princípio de uma forma estereotipada, recitando cada detalhe exatamente da mesma forma e a cada repetição. Aos poucos, porém, sua narrativa foi se tornando mais aberta e solta, o corpo se relaxando à medida que ele falava. Ao mesmo tempo, seus pesadelos com a cena tornaram-se menos frequentes, uma indicação, diz F., de um certo domínio do trauma. Gradualmente, a conversa dos dois foi se afastando dos temores deixados pelo trauma e passando mais para o que acontecia no cotidiano do menino, que estava se ajustando num novo lar com o pai. E finalmente ele pôde falar apenas de sua vida diária, enquanto a força do trauma desaparecia. Finalmente, a doutora Herman constata que os pacientes precisam lamentar a perda trazida pelo trauma, seja um ferimento, a morte de um ente querido ou o rompimento de uma relação, o arrependimento por não ter feito alguma coisa para salvar alguém ou apenas a perda da confiança nas pessoas. O lamento que se segue ao contar esses fatos dolorosos serve a um fim crucial: assinala a capacidade de livrar-se em certa medida do trauma. Isso quer dizer que, em vez de ficar perpetuamente preso naquele momento do passado, os pacientes podem começar a olhar para frente, até mesmo ter esperança e reconstruir uma vida nova, livre das garras do trauma. É como se o constante reciclar e reviver do terror do trauma pelos circuitos emocionais fosse um sortilégio que pôde ser finalmente quebrado. Cada sirene não precisa trazer um dilúvio de medo. Cada som na noite não precisa impor um flashback de terror. Muitas vezes persistem efeitos posteriores ou recorrências ocasionais de sintomas, diz a doutora
Herman. Mas há sinais específicos de que o trauma foi em grande parte superado. E entre esses sinais estão a redução dos sintomas fisiológicos a um nível controlável e a capacidade de suportar os sentimentos associados às lembranças do trauma. Especialmente significativo é não ter mais erupções de lembranças do trauma em momentos incontroláveis, mas antes poder rememorá-los voluntariamente, como qualquer outra lembrança. E o que é talvez mais importante, afastá-los como qualquer outra... Desculpem, o que é mais importante? Afastá-los como qualquer outra lembrança, isso, tá certo. Finalmente, significa reconstruir uma nova vida com relações fortes de confiança e um sistema de crenças que encontra sentido, mesmo num mundo onde acontece tal injustiça. Tudo isso junto são sinais de sucesso na reeducação do cérebro emocional. Bom, gente, a gente fica por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.